Agora é o momento da mensagem com esse tema. E quem está aqui conosco para encerrar essa semana, nosso querido amigo, né? O querido amigo, Pastor Carlos. Que alegria tê-lo aqui mais uma vez, viu? Olá, bom dia, tudo Bom bem? dia, querido. Bom estar aqui mais uma vez, Clari, com todos os nossos queridos e queridas. Tanto, já estava com saudade, né, Clari? Tanto aqui pelo Zoom, como também pelo YouTube, vai o nosso desejo de felicidades a você. Amém. Essa semana vocês estiveram aqui estudando, cada um, a respeito do Espírito Santo, e eu tenho certeza que já foi abordado esse texto, até porque falando sobre o Espírito Santo, não tem como a gente deixar de falar sobre Joel no capítulo 2 e Atos no capítulo 2 também, né? Esse texto, eu quero, claro, cada um de nós tem uma interpretação, tem uma abordagem diferenciada, e está aí a beleza da multiplicidade de ideias que o Espírito Santo pode proporcionar a nós no contato com a palavra de Deus, né? Não existe somente uma abordagem a respeito disso. Mas o texto de Joel 2 diz, e depois disso, no verso 28, né? E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A abordagem de Joel aqui é bastante ampla e uma questão que vale a pena ser destacada é que não existe nenhum tipo de elitismo para o Espírito Santo. Não existe ninguém que possa se prender na sua torre de marfim do conhecimento intelectual e nem dentro de suas mansões cheias de ouro e prata para dizer que tem mais privilégios que outros e que o Espírito Santo só usa aqueles que são mais capacitados ou que tenham mais condições financeiras. Não. Aqui Joel aborda exatamente aqueles que são considerados à margem de uma sociedade elitista. Observe que aqui ele não está falando o Espírito Santo será derramado sobre os sacerdotes, o Espírito Santo não será derramado sobre os escribas, o Espírito Santo não será derramado sobre os pastores, sobre os líderes, sobre os governadores, que eram vistos como aquelas pessoas mais favorecidas pelo próprio Deus. Mas Joel está abordando justamente, primeiro, todos os povos, né? O que já era de grande surpresa para um judeu. Se você fosse um judeu ou um israelita, aqui certamente no período antes do cativeiro babilônico, você já se surpreenderia pelo fato de o Espírito Santo escolher pessoas que não fazem parte da sua própria casta ou da sua etnia. Então, todos os povos inclui uma ideia de generalidade. Segundo, os filhos e filhas. Os filhos e filhas eram considerados ainda não capacitados a ter autoridade e nem voz audível ou ativa dentro de uma sociedade. Então, eles estavam numa condição de submissão e subvalorização dentro de uma sociedade até que chegasse à idade formal para se posicionar, principalmente os filhos, que a partir dos seus 20 anos eles estavam em condições de terem algum tipo de posicionamento social. As filhas menos ainda, porque elas eram vistas como pessoas que tinham uma subfunção dentro de uma sociedade, ainda que com o intuito de uma maternidade, mas as mulheres, elas, principalmente não casadas, não tinham nenhuma, nenhum valor social considerável. Aí ele inclui também os velhos, que já estavam ali como um peso para a sociedade, né? Infelizmente, aquela sociedade via os velhos como pessoas que não tinham nenhum tipo de atividade e que eram forçados a suportar esses velhos em seu peso financeiro. Os jovens, na sua imaturidade, sem visão, né? Eles não eram considerados pessoas também
que tinham contribuição, como disse, só a uma idade mais amadurecida. E ainda incluindo os servos. Então, é, claro, servos e servas numa condição mais inferior ainda às outras citadas aqui dentro do contexto familiar. E, claro, dentro do contexto familiar, a gente aborda que o Espírito Santo ele está buscando de toda forma. Eu quero destacar aqui que o Espírito Santo, de acordo com o que Joel fala, não é uma propriedade exclusiva de uma casta privilegiada ou de uma nação privilegiada separada. Mas o Espírito Santo é uma doação de Deus para todos, indiscriminadamente. Ponto agora, o passando mais à frente, nós temos Atos no capítulo 2, que é um texto que todos nós já conhecemos muito bem, de os discípulos estarem recebendo o poder do Espírito Santo, e Pedro, ele interpreta a profecia de Joel 2 para os seus dias. A promessa feita em Joel 2 para os seus dias. Então, Pedro, ele alega que o Espírito Santo, de maneira poderosa, inicia sua influência ali no Pentecostes. Mas quero refletir com você uma, um breve histórico. Se o Espírito Santo foi derramado ali, e nós consideramos como a chuva temporã, ele não atuou antes disso? Não, de forma alguma eu estou afirmando. O Espírito Santo, de acordo com o que João diz e o próprio Moisés, o Espírito de Deus pairava sobre as fontes das águas. Também estava no processo, ainda que não se revelasse plenamente para todos os seus, para todas as criaturas, né? O Espírito Santo sempre esteve em atuação. Mas ali em Atos 2, no período inicial da igreja cristã, a igreja recebe um poder adicional, um poder intencional. Então, o Espírito Santo sempre esteve atuando da mesma forma e sempre estará. Mas em Atos 2, há um poder complementar com um propósito, que é a pregação do evangelho. E que poder é esse? O Espírito Santo concede a cada criatura, que busca ao Senhor, um poder para cumprir uma missão. Às vezes a gente fica imaginando que podemos manipular o Espírito Santo ou podemos pedir que o Espírito Santo faça coisas que sejam do nosso agrado, do nosso interesse. Mas o Espírito Santo não é uma propriedade nossa, nós é que devemos ser instrumentos utilizados por ele. Então, o Espírito Santo, ele deve ser buscado, e o próprio Jesus disse: todo aquele que busca, acha, referindo-se ao poder do Espírito Santo. Se nós buscarmos o Espírito Santo apenas, e vou aqui reforçar e deixar bem destacado esse ponto, apenas para ser um bom cristão, uma boa cristã, apenas para ser um grande pregador, uma grande pregadora, apenas para ser um bom pastor, uma grande pastora, apenas para ser um grande líder, uma grande líder. Ah, eu estou buscando o Espírito Santo para ser isso. E, querido, talvez a gente esteja querendo ou entendendo que o Espírito Santo é um tipo de poder de capacitação que é atendido conforme aquilo que desejamos. Mas o Espírito Santo, ele derrama o seu poder, e aí a Bíblia utiliza essa expressão de derramamento, e Ellen White também, indicando que esse poder tem uma função, tem um objetivo, que é a pregação da palavra de Deus, que é o cumprimento da missão. Agora, lá em Atos, no capítulo 2, esse poder foi derramado e deixado para a igreja utilizar. A igreja recebeu uma multiplicidade de dons, e a grande evidência foi o dom de línguas.
Porém, o dom de línguas ali é só apenas e unicamente uma ferramenta, como até hoje deveria ser. Então, ali houve uma capacitação. Eu acho que aqui eu não vale a pena abordar sobre isso, porque já é um ponto pacífico e todos nós aqui já entendemos que o dom de línguas não é um dom de confusão, mas é um dom de missão. Então, se nós fizermos uma breve observação de Atos 2 até os nossos dias, a gente consegue distinguir uma grande diferença entre aquela igreja primitiva e a nossa igreja hoje. Até porque o próprio João, ele, nas palavras de Jesus Cristo, profetiza dizendo que esse estado de Laodiceia aconteceria no final dos tempos. Agora, observe aqui um detalhe. Por que a igreja hoje está num declínio espiritual? E quando eu falo a igreja, eu estou falando de todas as igrejas. Todas. Estamos em um declínio espiritual comparada ou comparadas com a igreja cristã primitiva. Foi o Espírito Santo que se afastou de nós? Foi o Espírito Santo que reduziu o seu poder e a sua influência? Logicamente que não. O Espírito Santo, ele é uma linha contínua no tempo. Estou usando só apenas como uma analogia, por favor. Ele é como, a sua atuação é como uma linha contínua no tempo. Da mesma forma que ele atuava no início da criação, até a volta de Jesus e posteriormente, isso por toda a eternidade, ele vai ser o mesmo. Quando ele chegou e capacitou, utilizou o seu poder para capacitar seres humanos imperfeitos lá no Pentecostes, era o mesmo Espírito Santo na sua atuação de uma linha contínua em todo o tempo. Observe, não houve um ápice, houve ali uma capacitação, um ponto objetivo, intencional para colocar a igreja na missão. Mas qual era o quadro em que aquela igreja estava vivenciando? A igreja estava fechada num cenáculo. As pessoas, logicamente, iam para o templo, voltavam, mas existia um medo da perseguição. Existia um temor por causa da liderança de Judá, que estava, ou de Jerusalém, que estava tentando diminuir a influência da crucifixão de Jesus e da ressurreição, principalmente, que se espalhou ali como se fosse um lastro de pólvora. Então, ficavam ali criando especulações. Ah, o corpo foi roubado pelos discípulos, até pelos próprios soldados que combinaram ali com os líderes de Israel. Ah, o que foi, o que era a verdade? Então, o burburinho estava muito grande e isso daí eles estavam tentando cobrir. E a igreja fechada ali no cenáculo saíam como se fossem despercebidos com medo. Querido, querida, se nós estamos, vou fazer aqui, ó, graficamente para que você observe. Se a igreja cristã primitiva estava aqui, não, o inverso, né? Se a igreja cristã primitiva estava nesse nível quando recebeu o Espírito Santo, né? Que no posterior a essa ação você percebe que Atos 2, 42 e 47 revela uma igreja totalmente diferente das nossas igrejas hoje em dia. E se nós estamos aqui embaixo, o problema é do Espírito Santo que se ausentou? Não. O problema é da igreja que se distanciou. Nós nos distanciamos da visão, da capacitação e da missão que o Espírito Santo nos chamou para realizar. Então há uma contrapartida aí. A igreja, ela precisa tomar a decisão de se aproximar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está numa linha contínua de atuação. Nós nos distanciamos. O problema não é o Espírito Santo. O problema é a nossa visão e nós nos aproximamos e nos apaixonamos por todos os valores secularizados e que nos distanciam do interesse de Deus. Entretanto, o que fez aquela igreja cristã primitiva receber o poder do Espírito Santo foi justamente uma pressão psicológica intencional que Deus permitiu que acontecesse, que era a perseguição. Essa igreja que hoje está aqui embaixo, a nossa igreja Laodiceia, infelizmente, pela própria natureza humana, e Deus assim conhece, só vai conseguir voltar aos padrões elevados, se encontrar novamente com aquela linha contínua, quando ela estiver em oração buscando intimamente a capacitação para cumprir o último estágio dessa missão. E isso
deixa eu te falar aqui de uma forma bem tranquila. Só vai acontecer com a perseguição. Só com a perseguição. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que ficar tranquilo, tranquila, esperar a perseguição para que eu possa receber o poder do Espírito Santo? Não, não estou falando isso. De maneira individual, nós podemos buscar e devemos buscar o Espírito Santo, porque nessa busca é que estaremos preparados para o momento em que haverá a coletividade, em que a coletividade da igreja vai se encontrar novamente com o propósito do Espírito Santo. Mas esse momento vai ser provocado novamente pela perseguição. E quando acontecer, quem estiver já com sua iniciativa de busca do Espírito Santo diariamente, aí vai estar pronto para esse encontro. Quem não estiver, vai se escandalizar e dizer que o povo está ficando radical, extremista, você está querendo ser mais santo que o outro, e etc. e tal. Que a gente já ouve algumas coisas assim. Então, querido, querida, o Espírito Santo, nesse final dos tempos, só será derramado por dois fatores. Primeiro, quando você e eu tivermos decidido, e essa é a santificação. Olha, deixa eu explicar aqui uma coisa para você. A salvação é pela fé, pela graça, mas a santificação é impulsionada pela graça. Tá bom? No momento que a gente recebe Jesus como Salvador, a gente recebe pela graça. E esse impulsionamento é pela graça, mas a decisão de permanecer na santificação é pelas obras. Eu vou explicar, não estou falando de salvação, não. É a sua decisão. É você, ser humano, que decide se vai continuar permanecendo nesse crescimento de santificação. O Espírito Santo não vai fazer isso por você. É a sua contrapartida. Então, se eu decido diariamente estar buscando a palavra de Deus, estar em comunhão, estar me aproximando mais do Espírito Santo, no momento em que chegar a perseguição, eu estarei mais capacitado, com mais óleo na minha vasilhinha, para estar com a minha chama da fé acesa, ainda que todos estejamos adormecidos. Para finalizar aqui, querido, querida, eu tinha e tenho aqui uma citação de Ellen White, me permita apresentar para você. Ela escreve isso num de seus artigos da Review and Herald, em 2 de março de 1897. Ela diz: Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então o agente humano apenas teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus quem começou a obra e ele terminará a sua obra, tornando o homem completo em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Isso daqui é um perigo muito grande. Se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos buscando, mesmo quando a letargia, a sonolência da igreja é um fator social reconhecido, independentemente de eu confiar em pastor, em instituição religiosa, de liderança, não, é eu que devo estar buscando intimamente o Espírito Santo, devo estar me aprofundando, tendo cada vez mais desejo de receber o poder do Espírito Santo, não para eu me sentir mais santo que os outros da minha igreja, não para eu ficar repreendendo os outros da minha igreja porque usa isso, roupas, comidas, bebidas e comportamentos. Não. O Espírito Santo pode ser acessado por nós de maneira individual, mas quando nós estivermos buscando o seu poder para cumprimento da missão. Mas de maneira coletiva, isso vai acontecer quando a perseguição vier. E a perseguição se instaurando mais uma vez,
Aqueles que estiverem buscando hão de reconhecer a capacitação do Espírito Santo para concluir esta missão final. Os últimos tempos começaram com Jesus Cristo. O final dos últimos tempos está agora conosco e essa é a nossa missão. Receba então o Espírito Santo diariamente para que recebamos o Espírito Santo coletivamente em breve, porque a nossa redenção se aproxima, mas antes da redenção virá a perseguição. E louvado seja Deus, aqueles que tiverem o Espírito Santo hão de cumprir o final dessa missão. Que Deus te abençoe. Clarice? Amém, amém. Eu quero esse poder, pastor, eu quero esse poder. Pode Amém. encerrar orando conosco. Vamos orar então. Querido Pai, nós queremos agradecê-lo porque o Senhor nos esclarece que não precisamos ficar esperando uma manifestação coletiva para estar buscando e acessando o poder do Espírito Santo. Não queremos de forma alguma utilizar o Espírito Santo para ter um status diferenciado na igreja de santidade. Nós queremos ter o teu poder, ó Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para cumprir a missão. Atua em nosso coração e transforma a nossa mente. Ajude-nos a ter mais desejo de buscar a tua palavra, estar em intimidade com o Senhor diariamente. Ajude-nos a utilizar o teu poder para pregar o Evangelho, para levar pessoas a encontrarem Jesus. E, Senhor, naquele dia, quando todas as nossas expectativas sociais se desmoronarem, e nós virmos a nossa redenção se aproximando e o chamado do Senhor para pregar o Evangelho com ímpeto, realizando o último apelo a essa sociedade humana pecadora, então usa-nos poderosamente, Senhor. Nós queremos, sim, essa chuva temporã em nós. Nós queremos essa chuva serôdia em nós. Nós queremos toda a chuva em nós para cumprir essa missão. E precisamos do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos que participam aqui e que o seu dia seja abençoado na presença do Senhor. Por Jesus te pedimos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, meu querido pastor.